Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou o Rafael com PH e o vídeo de hoje é o final explicado do filme Hollow Road, Caminho Sem Volta. Eu já fiz a resenha, então esse vídeo tem spoilers para quem, né, não viu o filme, né? O que acontece? Os pais, né, eles recebem a ligação da filha, que ela se envolveu no acidente, ela atropelou uma pessoa. E aí, enquanto ela tá lá tentando salvar a garota ou tentando acobertar o acidente, ela, ela é abordada por esse casal de idosos, né, que começam a meio que atormentar ela e tudo mais. Os pais, quando eles chegam lá no local do acidente, em vez de ter uma jovem morta, quem está lá no chão, morta, é a própria filha. E se você lembra, tem um momento no filme onde a filha fala assim: o rosto dela tá mudando, ela tá virando. Ela tá virando. Né, o rosto dela tá virando meu, não sei o que e tudo mais. Quando a polícia chega de manhã, o que a polícia. Qual é o final assim que se pode dar? É que a Alice morreu logo no começo. E tudo que passou ali foi a família, o casal, alucinando, né? Não sabendo lidar com a perda, né? Com o luto da filha. Esse é um final possível, né? Que teria terminado dessa maneira. Só que eu tenho um problema com esse final por duas situações. Primeiro, por que eles vão alucinar e ter um trauma antes de encontrar o corpo da filha? Né? Porque eles receberam a ligação, eles estavam falando com a filha. E eles não sabiam que ela estava morta. Então, por que eles teriam alucinado ali? Segundo, e aí é um ponto que de repente algumas pessoas podem discordar. Mas como que eles vão alucinar as mesmas coisas? Né? Vão ter a mesma alucinação. Aí, mas assim, eu acho que o filme ele não te dá um final. Você vai ter várias teorias, mas todas as teorias vão ter o furo. Tem uma outra situação onde o casal, porque, por exemplo, se você olhar no IMDb, os únicos atores que você vê em cena são a Rosamund Pike e o Matthew Rhys. Se você vai ver os créditos do filme, ou se você vê os créditos finais, ou se vai no IMDb, o casal que aborda a Alice, o casal de idosos que ameaça ela, são dublados pela Rosamund Pike e pelo Matthew Rhys. Entendeu? Aí já te dá uma noção do que acontece. Porque o que a gente pode entender? Que o Railroad, Caminho Sem Volta, que é aquela estrada, é uma estrada meio sobrenatural que lida com a culpa e com segundas chances. Porque você vê que o casal, ele dá a chance da Alice fazer a coisa certa. E dos pais também. Então, se eles tivessem feito a coisa certa, eles teriam salvado a vida da própria filha. A Alice teria se salvado. Você pode também entender que de repente o casal eles seriam algo como se fosse entidades, né, entidades folclóricas, né, que fazem uma troca, né, trocam a alma pela outra, ou coisa do gênero. Por isso que eles ficam o tempo todo tentando, a garota tá viva, se você fizer a coisa certa, não sei o que, você tem que pagar. E você vê que eles claramente não fazem a coisa certa. Né? Apesar da personagem da Rosamund Pike querer salvar a garota, tentar salvar a garota, ela é vencida. Ela é vencida pelo marido, né? A própria garota, a própria garota também não se esforça, ela fez coisas erradas, ela estava dirigindo bêbada e tudo mais. Então você pode ou partir do princípio, ela estava morta desde o começo, então tudo ali que aconteceu no começo foi uma alucinação dos pais
não sabendo lidar com a com a com a culpa, com o luto. Só que não faz muito sentido, porque, né, como eles vão alucinar a mesma coisa. A segunda interpretação que você pode dar é que é uma estrada, aquela estrada como se fosse um limbo, e a estrada, esses seres, esses entes, deram uma segunda. É um looping temporal, né? Porque é aquela coisa. Ela fala assim: ah, a garota que eu atropelei, o rosto dela tá transformando, tá virando eu. Então, ela. Né, que também não faria sentido. Ela se atropelou, né? Ela se atropelou, né? E aí. Porque o que acontece? A polícia fala no final, ela bateu o carro na árvore, saiu desnorteada e foi atropelada. Foi atropelada por ela mesma, né? É algo que ela faria, algo que ela poderia ter feito, e aí ela tem uma chance de se salvar. Eu acho que o final tem esse problema, que qualquer final que você escolhe tem um furo, né? Mas o ponto principal é: escolha a teoria que você escolher. A Alice estava morta desde o começo. Os pais, o pai principalmente, a Alice, ele teve a chance de lidar, ele tem ali que lidar com a culpa, né? Não só a culpa, a Alice, ela não tem que lidar só com a culpa do que ela fez, e o pai também com as escolhas que ele fez a escolha de proteger o crime, o ato errado da filha. E ele pagou um preço por isso. E ela também, porque não foi a primeira vez que ela fez algo errado. Então ela nunca lidava, nunca assumia a culpa das ações dela, e ela pagou um preço por isso, com a própria vida, né? É um filme interessante, mas eu acho que é um filme que de repente o diretor quis chocar, e aí deixa a gente ali sem respostas. Você não consegue chegar às respostas sem ter um furo. O que também pode ser legal, não ter resposta, né? De repente pode ser legal para você ficar ali no limbo. Mas entendendo o quê? Qual é a metáfora, a parábola, a fábula? Você tem que assumir seus erros, pagar pelos seus erros. Se você fugir das suas responsabilidades, existe um preço a ser pago, tá? Então esse é o final explicado, né, de Railroad Caminho Sem Volta. Eu acho que o diretor ali, até se perguntar para ele, ele vai falar, é isso. Mas você vai chegar, mas diretor, mas como que eles vão alucinar a mesma coisa ao mesmo tempo? Mas diretor, se ela estava morta o tempo todo, com quem que eles estavam falando no telefone? Então, assim, escolha a teoria que você quiser, que você gostou mais, mas saiba que ela estava morta o tempo todo, tá? E o casal é dublado pelos próprios atores, então isso aí te dá algumas pistazinhas, né? E aí você tem que pagar pelo que você fez, é fato, tá? Então, pessoal, espero que tenha gostado. Dá um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. E como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.